Quero agradecer o convite para compor essa mesa. O sonho da integração da América Latina é uma coisa muito antiga. A construção da grande pátria, nos anos 60, 70, nós, no movimento estudantil, discutimos que pena que nós não falávamos espanhol, porque senão ficaria tudo mais fácil para a gente construir esse sonho da grande pátria. Experiências tivemos aos montes, sem dúvida nenhuma, as mais recentes, a LAUC, a LAD, e eu vou usar como corte histórico para a nossa análise o Mercosul. Sou do Brasil, nós temos aí março de 91 como marco da instituição e da implementação do Mercosul. O Mercosul ele é implementado porque ele é resultado de uma construção de décadas, mas ele é implementado no auge do pensamento e da prática neoliberal, em especial aqui na América Latina. Ao mesmo tempo que se aprofundava nas academias e mesmo nos governos, a reflexão da integração latino-americana, a retomada do pensamento cepalino, e a partir dele, de você ter a presença do Estado como instrumento de justiça social e de aumento da competitividade da empresa local, da indústria nacional, você tinha um discurso oposto e uma prática oposta, que era a prática formalizada a partir do consenso de Washington, da figura do Estado mínimo, do fim do Estado nacional, da flexibilização das relações de trabalho e, em especial, do livre fluxo do capital financeiro. É importante ressaltar que esse Estado mínimo, fraco, subordinado a uma relação internacional global, ele tem muito de ideologia e muito pouco de prática. Afinal de contas, essa tal da globalização, e quando se falava nisso oficialmente pelo mainstream, se colocava a globalização dos fatores de produção, que são 3. Recursos humanos, ele não tem livre locomoção, porque é terra, terra é terra. O segundo, que é a livre mobilidade do trabalho, isso não é verdade. O mexicano não pode trabalhar nos Estados Unidos, o brasileiro não consegue entrar na Europa. Portanto, a única mobilidade que existe é do capital. E, nesse momento da dinâmica, e como está o processo tecnológico, o que mais se mobiliza, o que mais se movimenta é o capital financeiro. Portanto, o que nós temos não é uma simples globalização, nós temos a internacionalização do capital financeiro. Marx já dizia isso de maneira muito clara. Outra questão também puramente ideológica, esse conceito do Estado fraco, ou do fim do Estado. Se me permitem a observação, um Estado tem que ser muito forte para ser desregulamentado, como foi na América Latina, como foi no Brasil nos anos 90. O Estado tem que ser muito forte para permitir todo o processo de livre mobilização do capital financeiro, como foi feito, em especial, no Brasil. Então, o Estado pode ser mínimo, mas fraco nunca. Ele foi muito forte para transformar e aplicar as políticas neoliberais promulgadas aí pelo consenso de Washington. O resultado disso, não só no Brasil, mas em grande parte dos nossos países da América Latina, da América do Sul, é um gigantesco processo de internacionalização e concentração do capital. Se nós pegarmos alguns dados do investimento direto estrangeiro, que é uma coisa importante, afinal de contas, o investimento direto estrangeiro é o capital produtivo. Você vai pegar não só no Brasil, mas mesmo nesse período na Argentina, muito pouco no Uruguai, porque o Uruguai passava por um momento mais difícil ainda, tem um dado interessante. Foi o auge do investimento direto estrangeiro. E, ao contrário do que se pensa, a maioria desse capital não veio pelo processo de privatização. É uma parte só. A grande parte veio no processo de compra do setor de serviços, aí bancos, em especial serviços financeiros. Houve um processo gigantesco do capital financeiro dos bancos, o Brasil é um grande exemplo disso. Na área do varejo, não é um caso só do Paraná, mas é um caso do Brasil. O setor de varejo houve um processo de concentração tão grande como o dos bancos, por conta dessa abertura das políticas neoliberais. E esse investimento direto estrangeiro que veio, então ele não abriu novas empresas, ele comprou empresas que concorriam com ele, fez a junção e, consequentemente, o investimento produtivo que veio para os nossos países, ele não gerou novas tecnologias, não gerou mais impostos e gerou desemprego, o que é até uma contradição para quem lê os manuais de economia sobre o papel do investimento direto estrangeiro. Tivemos uma contradição. Um outro aspecto importante, até para não mudar a linha da mesa, é o debate do mainstream, da grande imprensa oficial, sobre o país que aplicava essa regra e o que não aplicava. Ou seja, quem aplicava essas regras impostas e era em plena moda na América Latina, e o Brasil só não aplicou mais porque os movimentos sociais não permitiram,
Quem aplicava estava dentro daquilo que era o ideal, o Banco Mundial elogiava, todo mundo elogiava, FMI, era o maior elogio. Quem não aplicava tudo era considerado atrasado e estava fadado ao fracasso, essa economia e à miséria. Faltava só um detalhe que era moda, o currency board. Era fundamental a dolarização da economia. Faltava isso. No Brasil se discutia muito isso. Era preciso dolarizar a economia. A Argentina fez isso. Os efeitos nós conhecemos. A verdade é que a Argentina foi usada como modelo até o final da década de 90, como modelo a ser seguido para os outros países subdesenvolvidos, que o modelo ideal era aquele: privatização, dolarização, Estado mínimo e todos aquilo que nós vimos. Bom, na verdade, então, nós temos aqui uma contradição de um modelo teórico de regionalização, onde os países se reúnem, fecham relativamente as suas portas para fortalecer-se internamente, com o Estado intervindo de maneira clara para motivar que a indústria nacional cresça, torne-se competitiva, para aí abrir-se para a disputa internacional. Conceito cepalino, com uma mudança ou outra. O que nós temos é uma ideia diferente. É um processo de fechamento, mas de prática neoliberal interno, onde você vai fazendo um processo de concentração gigantesca e de desrespeito às regras básicas do que seria uma regionalização. Eu vou dar um maior exemplo de desrespeito de regra de regionalização, foi em março de 99, feito pelo Brasil, onde as bandas cambiais não suportaram a pressão do mercado, o dólar estourou, todo mundo lembra do caso do presidente do Banco Central, o Chico Lopes, o dólar estourou e criou um grande problema com os nossos parceiros do Mercosul, em especial a Argentina. O nosso fluxo de comércio, houve uma inversão gigantesca, a Argentina teve grandes problemas econômicos, onde regras básicas de conversa, de discussão e construção de saídas, de harmonia macroeconômica, eu chamaria assim, não foram respeitadas. Bem, um outro aspecto importante para se trabalhar com isso é outra contradição, além da política cepalina. Era o seguinte: o país que não aplicasse as regras do mainstream, que não aplicasse essas regras dadas como corretas, não recebiam recursos, não recebiam investimentos diretos, porque não eram confiáveis. E, ao mesmo tempo, os países que aplicavam todas as regras, em pouco tempo, também não recebiam, porque eram instáveis. Ou seja, nós vivemos um período absolutamente contraditório de teoria e prática, onde o que você observa é que o interesse do capital internacional, em especial vindo, eu vou chamar isso de mais como uma propaganda ideológica, de dois países que tiveram uma pequena experiência de política neoliberal, não gostaram do sabor, que foi a Inglaterra e os Estados Unidos. Isso todos se lembram? Custou o emprego da Margaret Thatcher. Eles aplicaram, os resultados foram negativos para a sociedade, mas era preciso levar recursos para o exterior. Portanto, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E foi isso exatamente que aconteceu nos nossos países da América do Sul. O final dos anos 90, início dos anos 2000, ele vai marcar uma mudança política para o pensamento de integração e para o desenvolvimento econômico da América Latina. O resultado das práticas neoliberais e a avaliação da população sobre isso foram realizadas nas urnas. O resultado do aumento do desemprego, a incrível concentração de capital, a internacionalização do capital nacional, o empobrecimento da população, tudo isso é resolvido num processo eleitoral onde tem o Brasil como um dos primeiros países, já haviam outros, onde você tira um governo de proposta de governo e prática neoliberal para governos que têm um conceito mais, que eu chamaria democrático popular. Esse resultado, eu vou dar um primeiro exemplo, puxando a sardinha para o meu lado, se a mesa me permite, tem um exemplo muito claro, a partir do final da década de 90, início do século XXI, essa inversão e a volta à preocupação da verdadeira integração e a regionalização na América do Sul. O presidente Lula, a primeira visita que ele faz internacional é o presidente da Argentina, enquanto que a praxe seria visitar o presidente dos Estados Unidos. Ele faz isso com uma mensagem, e mensagens que foram depois sendo fortalecidas na relação que o Brasil tem com a Argentina, com a Bolívia, com o Equador, com a Venezuela, tem mostrado como se caminha essa preocupação, que não é do Brasil com esses países, mas é entre esses países, onde o conceito de regionalização volta a ser construído de maneira mais efetiva.
Aqui, retomando que o conceito de regionalização e integração não se prende a um conceito de quem ganha com o comércio, mas o conceito de que a junção desses países criam políticas internas que nos fortaleçam e melhorem a vida da nossa população e nos permitam ter uma participação mais adequada junto ao resto do mundo. A verdade é que, variando de um país para outro, aqui na América do Sul, as políticas neoliberais vão sendo substituídas, alguns países de maneira mais drástica, de outro um processo de construção lenta e gradual, e voltamos a retomar conceitos fundamentais de políticas nacionais, de soberania nacional, de políticas de desenvolvimento econômico a partir do desenvolvimento endógeno, o fim do debate da extrema subordinação sobre o capital internacional e o capital internacional tendo supremacia sobre a política local. Entretanto, isso é um trabalho muito difícil. Quem pegou os países sabe como foi essa transição, os colegas do Banco Central que estão aqui, os colegas que estão, mesmo no Paraná, vou pegar um exemplo localizado, que estiveram desde o primeiro momento do governo passado, pós um governo neoliberal, onde o Estado tem que ser reconstruído em cada detalhe. Você não tem funcionários qualificados mais, você não tem investimento nenhum, o Estado mínimo chegou quase ao extremo, fazendo com que as políticas de intervenção tivessem muito mais dificuldade do que seria natural que ocorresse. Na verdade, e dentro disso, durante todo o final da década de 90, início dos anos 2000, nós temos uma retomada importante. Retoma-se a preocupação com o mercado interno, retoma-se a preocupação dos investimentos em infraestrutura, os investimentos com política de distribuição de renda. Começa-se uma preocupação de se retomar o desenvolvimento econômico, não mais na lógica financeira ou através da imposição do mercado financeiro, mas sim através da economia real. Os resultados são bastante positivos. É claro que um país para outro, eu volto a insistir, estou olhando sobre a ótica do Brasil, é muito mais fácil, mas os resultados passam a sofrer mudanças. A Argentina um pouco depois, a Venezuela antes, você tem um outro país com mais dificuldade, mas você começa a notar o crescimento do PIB, os fundamentos macroeconômicos sendo atendidos, você nota um aumento do emprego, a redução da pobreza e, principalmente, um grande debate com o mainstream. A teoria máxima do Estado mínimo, a teoria da subordinação ao capital internacional torna-se bastante reduzido e já não é mais tão moda defender isso. Ou, vamos ser claros, esse é um assunto que nós estamos retomando aqui, porque temos que retomar a visão histórica para entendermos onde nós estamos, mas não tem nada mais démodé e fora de moda do que defender práticas neoliberais, até para quem defendia até recentemente, com exceção de uma outra analista da Globo que fala diariamente conosco, raras pessoas hoje defendem de maneira mais enfática essas políticas, mesmo quem defendia. Se nós pegarmos até o Banco Mundial e seus porta-vozes, eles costumam dizer, não, a gente disse isso para a Ásia, mas a Ásia não entendeu direito, a Argentina não entendeu muito bem o recado. Todo mundo agora foge um pouco desse conceito e retoma-se, de fato, o papel do Estado que nós entendemos como fundamental. O resultado disso, já na vida dos nossos países da América Latina, eles são concretos. Se nós pegarmos sobre a questão do México, a crise do México de dezembro de 94 e início de 95 foi uma primeira crise dessa globalização financeira, logo depois daquela crise na Ásia, ou mesmo aqui no Brasil, onde, devido à situação com que a Argentina passava, qualquer alteração na economia argentina nos atingia imediatamente. Imediatamente. Chamavam de efeito Orloff, efeito caipirinha. Né? O pessoal, quem não estudou isso, viveu isso, sabe muito bem como nos atingia. A nossa relação de instabilidade, de fragilidade econômica era gigantesca, indiferente de onde ocorresse isso daí. Hoje, o quadro ele é um pouco melhor. O quadro é um pouco mais sólido. Entretanto, nós estamos vivendo um processo de consolidação dessa velha e nova política de desenvolvimento econômico. Nós estamos vivendo, nesses países, um processo de construção e de preparo para se construir países mais justos, de fortalecimento da integração, que eu volto a repetir, assunto hoje presente em qualquer grande encontro de líderes. E a frequência com que discutimos hoje
a integração da América do Sul é uma coisa frequente. E o exemplo, até me permitem, é a notícia do PIB do Brasil. O terceiro trimestre apontando para 6,8. Se o quarto trimestre for 0, vai dar 4,8. Então, ou seja, a crise nos pega nesse patamar, que os nossos países estão se virando bem. Nós estamos fazendo a lição de casa, e muito bem feito e preocupado com o nosso povo. Só que ela nos pega no momento em que nós estamos crescendo, mas não estamos consolidados. Boa parte dos nossos países, nós temos problemas porque, já foi colocado anteriormente, boa parte da nossa receita vem de exportações de commodities. Estamos sujeitos às variações cambiais com uma força muito grande. E o efeito multiplicador disso sobre nossas economias vai ser muito grande. Por isso, não resta dúvida nenhuma que nós vamos ter grandes dificuldades com essa crise. Eu acho que é importante até fazer essa síntese. Somos resultados de pelo menos duas décadas de políticas neoliberais, de enfraquecimento do Estado, de subordinação ao mercado financeiro, e temos que amarrar esse processo de transição, que eu acredito que já estamos eliminando, e de um processo muito diferente de desenvolvimento econômico. E essa crise nos pega nesse ato. Dentro disso, já atendendo o cartaz ali do Beto, nós temos que pensar nas alternativas coletivas, mas não tem como evitar, e já que defendemos a soberania das ações, das políticas individuais de cada país. Ampliar mais do que nunca o investimento em infraestrutura. Dentro disso, as habitações populares. Isso é fundamental. A infraestrutura é que vai gerar a dinâmica necessária para o nosso desenvolvimento. A redução da taxa de juros. Isso incentiva o investimento produtivo, isso incentiva o capital nacional, e temos muito interesse nisso. E, principalmente, como essência disso, o incentivo ao consumo do mercado interno. É claro que esses passos são necessários, fundamentais, mas nós temos dificuldades. O Estado Nacional não é mais o mesmo do Estado de 30, com o New Deal. Ou então o Estado Nacional, e aqui eu vou voltar ao Brasil, não é o mesmo do segundo PND. No segundo PND, o Estado, a participação do Estado no PIB era de mais de 30%. Hoje não chega a 14%. Portanto, o efeito do Estado sobre esses necessários investimentos é muito menor. Esse é um debate que temos que aprofundar e é muito sério. Agora, na forma da integração, que aí sim está o conjunto disso, essa crise ela vai aprofundar o processo de integração. Ela vai forçar que nós conversemos mais sobre isso. Os nossos países vão conversar muito mais. Eu não tenho dúvidas que vamos construir políticas mais rápidas, incisivas, fortalecendo mais o processo de regionalização. É claro que esse processo, volta a insistir, não é só um processo de fluxo comercial, mas de construção social. E a saída é a saída mais sólida. Bom, para isso, é preciso respeitar alguns passos que eu julgo importante, até amarrando a minha intervenção, até para caminharmos para o desenho da Unasul, que, sem dúvida nenhuma, é a nossa expectativa. Primeiro, e é o primeiro passo necessário, temos que ter uma harmonização das políticas macroeconômicas. Nossos países, claro, temos que tomar cuidado que nós não estamos nos preparando para o ALCA, nada disso, porque o desenho da harmonização das políticas macroeconômicas da década de 90, ela prepara uma harmonização para a ALCA vir e amarrar. Não é isso. Na lógica nossa da integração da América do Sul, temos que ter uma harmonia mínima das nossas políticas macroeconômicas. A segunda é a preocupação com o controle do capital especulativo. Claro que não cabe só à América do Sul, mas é um debate que temos que ampliar. A emenda Tobin, eu acho que ainda é viva e funciona, e é muito importante que a gente retome isso daí. A integração, ela não é só econômica, ela tem que ser política. E, a partir da integração política, vamos discutir as outras políticas, as industriais, de saúde, de educação, e com um amplo debate com a classe trabalhadora, que tem um papel fundamental nesse processo de integração. E aí sim, obedecendo, e não quero fazer aqui uma análise mecânica dos livrinhos do professor Reinaldo Gonçalves, ou dos outros livros do Krugman, mas dizer o seguinte, existem algumas etapas a serem respeitadas. Nós falarmos hoje, por exemplo, e me desculpem a franqueza e o pragmatismo, num banco central nosso, ou numa moeda única agora, é um perigo, temos tudo para dar errado. Nós temos, sim, que começar um processo de construção mais intenso, talvez mais rápido, com maior intensidade política, para resultar nesse processo de, aí sim, com força, pensarmos nesses passos, além da harmonização macroeconômica, do nosso Banco Central, das nossas empresas, e aí sim chegando
na moeda única. É preciso uma construção da regionalização e não da implementação ou implantação da nossa regionalização. E, por último, eu não acredito no novo Bretton Woods sem uma força pesada da América do Sul. É fundamental que a gente, e aqui eu quero citar de novo a falação do nosso colega Francisco de Assis, a gente retomar o processo de integração que extrapola o Sul, mas passa pela África e passa também por uma séria conversa com a Europa. Nós não temos interesse com quem concorre conosco, mas a Europa não concorre conosco, a África temos interesses culturais, políticos e econômicos até, isso daria uma grande diferença para aí sim discutirmos a soberania americana e discutirmos como podemos fazer esse enfrentamento. É essa parceria que vai permitir que a gente faça uma revisão do papel dos Estados Unidos na nova ordem mundial, que tenho certeza, nós temos um papel fundamental nesta construção. Rapidamente era isso, muito obrigado.